O Irã está vivenciando o maior ponto de virada de sua história. Uma nação de 92 milhões superou seu muro de medo. Agora não são apenas protestos nas ruas, é uma guerra civil em grande escala. 31 províncias, 70 cidades estão em chamas. As cidades estão caindo uma a uma sob o controle do povo. De Qom a Isfahan, de Mashhad a Hamadan, a situação é tão grave que a queda de Teherã não é mais uma possibilidade, mas apenas uma questão de tempo, porque os manifestantes tomaram Hamadan e a cidade sagrada de Qom, a apenas 150 quilômetros de Teherã, também está amplamente sob seu controle. As forças de segurança estão impotentes, incapazes de parar o povo, e algumas até estão se juntando à causa revolucionária do povo. Mas o verdadeiro choque não está acontecendo nas ruas de Teherã, mas no céu. Com o coração do regime prestes a parar, o plano B foi ativado para Khamenei e os mulás. As opções estão se esgotando para Khamenei e sua equipe. Esperar que o povo destrua o regime e enfrentar a ira do povo, ou Moscou, assim como Assad. Putin está se preparando para adicionar uma nova peça à sua coleção de ditadores caídos. Tudo começou com uma faísca, em um momento que o regime nunca imaginou possível. O mapa que você vê na tela agora é um incêndio incontrolável. Os dados mais recentes de OSINT que recebemos provam isso. Esses eventos não são protestos centrados em Teherã. Eles são uma revolução na qual mais de 70 cidades simultaneamente se libertaram do controle do regime. A Guarda Revolucionária, as milícias IRGC e Basij, promovidas pelo regime como o Punho de Ferro, estão experimentando uma desintegração completa na profundidade estratégica do país em apenas 7 dias. As linhas de logística foram cortadas, as redes de comunicação foram desligadas. Preste atenção especial às imagens vindas de Mervdust e Shiraz. Aqui, os civis não estão apenas gritando slogans, eles estão fisicamente tomando delegacias de polícia, símbolos da opressão do regime. Há uma guerra assimétrica, em grande escala em Shiraz e Norabad. As pessoas estão enfrentando os veículos blindados do regime com pedras nas mãos e, incrivelmente, vencendo esses confrontos com superioridade numérica. A parede do medo foi quebrada. A tática do medo saiu pela culatra e se transformou em um catalisador que aguçou a raiva. O que aconteceu no distrito de Shahryar e nos portões de Teherã é um ponto de virada tático. As unidades de operações especiais mais confiáveis do regime, o NOPO, não conseguiram retomar os pontos que deveriam ter suprimido em minutos por dias. Há apenas uma voz ecoando na escuridão da noite. Não tenha medo, estamos todos juntos. Na província de Lorestan, o povo expulsou fisicamente membros da força paramilitar do regime, Basij, de suas áreas. Aqueles soldados que tiraram os uniformes e fugiram são a imagem do momento em que a ilusão de invencibilidade do regime foi destruída. O ponto de ruptura do regime ocorreu naquele momento crítico, quando as forças de segurança se recusaram a obedecer à cadeia de comando. Relatórios vazados para o Times e confirmados por serviços de inteligência ocidentais revelaram um plano de fuga altamente secreto que Khamenei ativaria se perdesse o controle em Teherã. De acordo com os relatórios, o Khamenei, de 86 anos, está preparado para um cenário em que as forças de segurança se mostrem inadequadas para suprimir os protestos ou mudem de lado. Este cenário envolve a evacuação de emergência de Khamenei do país, com cerca de 20 dos seus assessores mais leais e sua família. E o destino não é surpreendente em Moscou. Fontes de inteligência indicam que Khamenei tem grande admiração por Putin e acredita que a cultura iraniana é mais próxima da cultura russa do que da cultura ocidental. Isso faz de Moscou um refúgio natural e necessário para ele. Este plano de fuga não é apenas uma teoria no papel, mas também é apoiado por movimentos logísticos concretos no terreno. O tráfego aéreo nos céus de Teherã, nas últimas 48 horas, vai muito além dos fluxos diplomáticos ou comerciais normais e carrega os traços de uma evacuação de pânico ou uma tentativa de última hora para salvar o regime. Analistas de OSINT e dados de rastreamento de voos confirmam que aeronaves de transporte pesado, IL-76, pertencentes às forças aéreas da Bielorrússia e da Rússia, pousaram em Teherã uma após a outra. O pouso de pelo menos 5 aviões de carga pesada em apenas 48 horas mostra o quão desesperada está a aliança conhecida como Eixo do Mal para realizar uma operação logística para se salvarem mutuamente. O que esses aviões estão transportando? Há duas possibilidades, ambas provam que o regime está morrendo. A primeira possibilidade é que esses aviões estão transportando munições, armas e equipamentos de controle de multidões fabricados na Rússia e na China para as unidades de segurança cada vez menores e desleais do Irã. O regime é forçado a implorar ao seu patrono, Putin, por munição para usar contra seu próprio povo.
A segunda e mais sombria possibilidade é que esses aviões estejam se preparando para o plano de fuga de Khamenei e sua elite. Considerando que a vasta rede de ativos controlada por Khamenei, chamada Setad, possui uma fortuna que excede 95 bilhões de dólares, esses aviões de carga podem estar contrabandeando a riqueza roubada do povo iraniano para Moscou. A situação no terreno aponta para um colapso interno orgânico e imparável, em vez de qualquer intervenção externa. As forças de segurança iranianas, a Guarda Revolucionária, ou IRGC, e a milícia Basij, têm sido conhecidas como o punho de ferro do regime há anos. Mas desta vez, a situação é diferente. Relatórios de inteligência confirmam uma desintegração séria, insubordinação e deserções dentro das forças de segurança. No momento em que Khamenei perceber que até seus comandantes mais confiáveis não estão seguindo suas ordens, ele ativará aquele infame plano de fuga. O maior fator que acelerou esse desmoronamento foi a decisão estratégica do príncipe herdeiro Reza Pahlavi, que está no exílio. Pahlavi dirigiu-se às forças de segurança, lembrando-lhes que não eram guardiões do regime, mas protetores da herança persa de 2.600 anos, e pediu-lhes que não apontassem suas armas para o povo. Esta mensagem perfurou a armadura ideológica do regime e criou uma divisão entre as forças de segurança, entre a identidade nacional e a lealdade teocrática. A paranoia de Khamenei alimenta-se não apenas das pessoas nas ruas, mas também das sombras em seu próprio palácio. Seu refúgio em um bunker durante os confrontos com Israel e seu desenvolvimento de uma obsessão por sobrevivência mostram que ele já está psicologicamente quebrado. De acordo com a análise de inteligência ocidental, Khamenei está agora mental e fisicamente mais fraco e perdeu sua capacidade de controlar os eventos. Este colapso psicológico transforma o plano de fuga para Moscou de um plano B em um fim inevitável. Os slogans "Morte ao ditador", ecoando nas ruas do Irã, ironicamente anunciam que Khamenei sofrerá o mesmo destino que o Shah, que ele derrubou em 1979. Mas o Shah foi para o Egito. Khamenei, no entanto, está buscando refúgio no maior estado pária do mundo, a Rússia de Putin, indo juntar-se ao maior clube de perdedores geopolíticos da história. Este evento não é uma revolta local que permanecerá confinada aos becos de Teherã. É a quebra do elo mais fraco na cadeia de alianças autocráticas que se estende de Moscou a Pequim, de Caracas a Damasco. O colapso do regime no Irã não significa apenas uma mudança de governo. Significa a falência da economia de guerra de Putin e do financiamento global do terrorismo. O efeito dominó atinge seu primeiro e mais violento golpe na fonte da raiva do povo iraniano, o fluxo de dinheiro. Por anos, enquanto o povo iraniano lutava com a desvalorização do real, inflação superior a 100% e dificuldade de acesso a alimentos básicos, o regime de Khamenei sistematicamente retirou a riqueza do país. O slogan mais marcante nas ruas prova que essa traição foi reconhecida. Nem Gaza nem Líbano. Minha vida pelo Irã. Este slogan é o último prego no caixão da legitimidade ideológica do regime. Os iranianos agora veem claramente que o dinheiro retirado da boca de seus filhos foi para os mísseis do Hezbollah, os drones dos Houthis no Iêmen e, mais importante, para os drones Shahed usados pela Rússia para atacar a Ucrânia. Cada drone que Khamenei vendeu a Putin era um hospital, uma escola, uma refeição roubada do bem-estar do povo iraniano. Agora, o povo está indo às ruas para exigir responsabilidade por esse roubo, e esse acerto de contas está atingindo diretamente a cadeia de suprimentos de Putin. A frente interna do regime está completamente colapsada. A imagem que Khamenei vendeu por anos como poder brando e liderança ideológica foi destruída pelo seu próprio povo. O pouso e decolagem de aviões de carga bielorrussos em Teherã é a evidência mais concreta de quão alienado o regime se tornou do seu próprio povo. Se um governo importa cacetetes e gás lacrimogêneo de outro ditador para reprimir seus próprios cidadãos, esse governo está efetivamente acabado. Esta situação está criando um efeito dominó devastador, não apenas dentro do Irã, mas também em todas as forças proxy na região. O Hezbollah e os Houthis estão assistindo horrorizados enquanto seus caixas eletrônicos em Teherã são desligados e as ordens e fundos da sede são cortados. Se o Irã cair, a espinha dorsal do eixo do mal no Oriente Médio será quebrada, e essa ruptura tornará todos os investimentos estratégicos da Rússia na região sem sentido. Mais importante ainda, o crescente nacionalismo persa e a nostalgia pelos Pahlavi no Irã são um pesadelo ideológico para a Rússia. Manifestantes gritando slogans Javid Shah e o surgimento do filho do Shah deposto
Reza Pahlavi, como uma figura unificadora, indicam o fim da relação de interesse mútuo da Rússia com o regime islamista. Porque uma possível nova administração iraniana secular e integrada ao Ocidente seria o rival natural de Moscou, não seu aliado. Um Irã livre de sanções, e que poderia ser uma alternativa à Rússia nos mercados de energia, poderia eliminar completamente a influência de Putin sobre o petróleo e o gás. A fuga de Khamenei para Moscou não é apenas uma mudança de pessoal, é o nascimento de um enorme vazio estratégico e hostilidade no flanco sul da Rússia. Enquanto Putin se debate no atoleiro ucraniano, ele agora enfrenta o risco de perder um regime amigo no sul e potencialmente se tornar vizinho de um gigante pró-ocidente. Este efeito dominó também destrói a narrativa de mundo multipolar da Rússia. O conto de fadas da resistência contra a hegemonia ocidental, promovido por anos por Putin e Khamenei, desmoronou sob as demandas do povo iraniano por liberdade. Parece que o mundo multipolar não está funcionando tão bem para os aliados da Rússia. Todo regime que confia na Rússia e se apoia no Kremlin corre o risco de ser derrubado por seu próprio povo. Este é um aviso assustador, não apenas para o Irã, mas para todos que olham para o Kremlin, da Venezuela à Síria. Khamenei, fazendo as malas e embarcando em um avião para Moscou, envia esta mensagem a todos os outros ditadores ao redor do mundo. Putin não pode salvá-lo. Ele só pode te dar uma casa de verão na sua aposentadoria. E essa mensagem traz a reputação da Rússia no equilíbrio de poder global ao ponto de colapso. Olhando para o quadro maior, a fuga de Khamenei para Moscou não é um exemplo de hospitalidade para Putin, mas uma sentença de morte estratégica. Por anos, o Kremlin tornou-se dependente da tecnologia militar barata, acessível e produzida em massa do Irã para sustentar a guerra na Ucrânia. Em particular, o fornecimento de drones kamikaze Shahed-136 e mísseis balísticos formou a espinha dorsal da capacidade operacional do exército russo. Mas agora, essa espinha dorsal está se quebrando. No momento em que o regime de Khamenei cair, a torneira de munições da Rússia pode ser fechada. Uma nova administração iraniana, seja constitucional ou democrática, interromperá este comércio militar sujo com a Rússia como seu primeiro ato. Mesmo que a Rússia tenha fábricas de produção e projetos de armas em suas mãos, a nova administração iraniana pode recuperá-los de uma forma ou de outra. Isso significa desastre para Putin nas linhas de frente. Com seus estoques diminuindo e sua capacidade de produção esmagada sob sanções ocidentais, a Rússia perde sua capacidade de atacar profundamente na Ucrânia sem aquela linha de suprimento constante do Irã. Quando os Shahed se calarem, a reivindicação da Rússia à superioridade aérea também se tornará história. Isso é muito mais do que uma vitória para a Ucrânia no campo de batalha. É o desmantelamento da espinha dorsal logística da Rússia. A queda de Khamenei também traz consigo o colapso da doutrina militar da Rússia. Ainda mais grave é a transformação da imagem global de Moscou. A capital de Putin já não é mais o centro de uma superpotência, mas tornou-se um museu de ditadores ou um refúgio para autocratas. O líder deposto da Ucrânia, Yanukovych, está lá. O carniceiro da Síria, Assad, refugiou-se lá quando Damasco caiu. Agora, Khamenei, que ordenou que seu próprio povo fosse baleado, está buscando abrigo sob as asas de Putin. Esta imagem prende a Rússia na arena internacional como um patrono de Estado desonesto e isolado, um refúgio apenas para criminosos e fugitivos. Enquanto Putin sonha em estabelecer uma nova ordem mundial, ele se vê curando a maior coleção de líderes fracassados do mundo. Esta situação também envenenará a relação da Rússia com a China. Pequim quer estabilidade e comércio, não caos e ditadores refugiados. O colapso do Irã e a incapacidade da Rússia de evitá-lo provam mais uma vez a Xi Jinping quão pouco confiável e fraco é Moscou como parceiro. A China precisava do Irã para a segurança energética. No entanto, o fácil colapso de um Irã sob a proteção da Rússia forçará Pequim a repensar sua estratégia no Oriente Médio. A China não aposta em um cavalo perdedor. O bilhete de Khamenei para Moscou é, na verdade, um golpe que aprofunda a cisão na aliança Rússia-China. Putin está agora sozinho. Um líder que não pode proteger seus aliados, que só pode recebê-los quando fogem, não pode projetar poder global. A presença de Khamenei será um fardo, uma fonte de vergonha e um monumento à derrota estratégica para o Kremlin. A Rússia perdeu o acesso às armas iranianas, assim como sua influência no Oriente Médio. Suas bases na Síria e o acesso ao espaço aéreo iraniano estão todos em risco. Esta é uma estratégia de estrangulamento. E, curiosamente, não é o Ocidente, mas a vontade do próprio povo iraniano
que está realizando esse estrangulamento. A profundidade estratégica da Rússia agora está limitada a casas seguras de luxo nos subúrbios de Moscou. O eixo do mal, que o Kremlin acreditava ser indestrutível até aquele momento, agora está desmoronando como um castelo de cartas. As luzes se apagando em Teherã são, na verdade, sinalizadores escurecendo o futuro de Moscou. A fuga de Khamenei confirmou que a fortaleza inexpugnável de Putin é, na verdade, o destino final para ditadores desesperados. O regime iraniano colapsou e os sonhos de vitória de Putin foram enterrados sob os escombros desse colapso. A linha de abastecimento de munição da Rússia desapareceu. Seus aliados foram eliminados e o pior pesadelo do Kremlin se tornou realidade. A guerra não foi perdida apenas na frente ucraniana, foi perdida nas capitais dos parceiros estratégicos, perdida para a fúria do povo. Putin está agora sozinho, sem munição e cercado. Teherã caiu. Qual é o próximo destino? A história sussurra que a próxima parada é Moscou. Então, quais são seus pensamentos sobre isso? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários. Para se manter informado sobre as análises especiais da PPR Global, inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por nos escolher.